Espírito Mestre. Hoje nós temos a satisfação enorme de receber o nosso irmão Orlando Noronha, que a maioria aqui já conhece, já sabe, né? Conhece a trajetória dele. Então nós vamos iniciar com a nossa leitura através do nosso irmão Jonas. Vamos falar a nossa leitura. Boa tarde, meus irmãos. Excepcionalmente, normalmente é lido o sinal verde, mas hoje, com a presença do Orlando e da nossa Letícia, nós vamos relembrar aqui, talvez, o autor espiritual preferido do nosso palestrante da tarde, Emmanuel, por Francisco Amor Xavier. Cadê ela? Aqui, Letícia está aqui. Letícia. Nos dias difíceis. Nos dias difíceis. Reflete nos outros dias difíceis que já se foram. Depois de atravessados transes e lutas que supunhas insuperáveis, não soubeste explicar a ti mesmo de que modos venceste, de que fonte aunistes as forças necessárias para te sustentares e refazeres durante e depois das refregas sofridas. Viste a doença no ente amado assumir gravidade estranha, mas sem que lograsses penetrar o fenômeno em todos os detalhes, surgiram a medicação e a providência ideais que o arrebataram da morte. Experimentaste a visitação do desânimo à frente dos obstáculos que te gravaram na vida, mas sem que tivesses conta do amparo recebido, largaste o desalento das trevas e regressaste à luz da esperança. Crises do sentimento que te afiguravam invencíveis, pelo teor de angústia com que te alcançaram o ninho da alma, desapareceram como que por encanto, sem que conseguisses definir a intervenção libertadora que te restituiu a tranquilidade. Sofreste a ausência de seres imensamente queridos, chamados pela desencarnação para tarefas inadiáveis em outras faixas de experiência, mas sem que despendesses qualquer esforço. Outras almas abençoadas apareceram, passando a nutrir-te o coração com edificante afetivo. Mas tudo isso sucedeu porque persististe na fé, aguardando e confiando, trabalhando e servindo, sem te entregares à deserção ou à derrota, ofertando ensejo a bondade de Deus para agir em teu benefício. Nas dificuldades em andamento, considera as dificuldades que já venceste e compreenderás que Deus, cujo infinito amor te sustentou ontem, sustentar-te-á também hoje. Mas para isso é imperioso permanecermos fiéis ao cumprimento de nossas obrigações, de vez que a paciência no centro delas é o dom de esperar por Deus, mas cooperando com Deus, sem jamais se desesperar. Agora nós vamos fechar nossos olhos, mentalizar Jesus, nosso mestre amado, a espiritualidade aqui presente em nome dele, para que nós possamos ter uma tarde tranquila, abençoada, com a palavra do nosso irmão Orlando, que trará para nós um grande esclarecimento. Então, vamos nós na nossa oração. Jesus, querido irmão, querido companheiro, que o Senhor possa, Senhor, através dessas almas bondosas que aqui estão no teu nome, prestar, Senhor, o auxílio necessário aos corações necessitados, não só aqui, no pensamento de cada um, mas também, Senhor, nossos irmãos que estão, Jesus, desnorteados, desequilibrados, precisando muito, Jesus, que a espiritualidade em teu nome possa agir sobre eles
fortalecendo-os, para que eles possam suprir as suas provas, para que eles possam, com coragem e força, vencer essas batalhas que estão sempre em nossas vidas. Que tua paz, Jesus, envolva cada coração aqui presente. Ampare e abençoe, Senhor, o nosso irmão Orlando, que falará para nós e trará os ensinamentos do teu amor, Jesus, para todos nós. Abençoa também, Senhor, a nossa querida Letícia, sua esposa, que aqui está. Que ela receba dessa espiritualidade aqui presente, Jesus, as vibrações de paz, de amor, de carinho, de saúde, de tudo mais que ela precisa. Obrigada, Senhor, pela presença amiga da espiritualidade e que nós possamos aproveitar ao máximo, Senhor, esses ensinos da tarde. Que em nome de Deus, nosso Pai, abrimos a nossa reunião. Que assim seja. Graças a Deus. Então, nós temos aqui, como eu já falei, a presença do nosso irmão Orlando Noronha. Então, eu copiei um pouquinho, né, irmão? Porque é muita coisa, né? Nossa Senhora, se fosse copiar aqui tudo, dá uma página. Mas eu não copiei tudo, não. Ele é natural de Osasco, São Paulo, mas ele agora reside em Venceslau Braz, no Paraná. E em 1986, ele recebeu uma orientação de Chico Xavier sobre as instruções preciosas para o segmento da doutrina espírita. E Chico falou para ele continuar nas tarefas das cartas consoladoras para auxiliar familiares em suas dores. Então, o nosso Orlando, ele faz esse trabalho pela mediunidade, psicografia, trazendo consolação a todos os corações necessitados, inclusive de mães, né? Porque a gente sabe que a maior dor, né? Que é maior não, mas é uma dor muito grande perder um filho. Então, amanhã ele estará no Centro Espírita Amor e Caridade, vai ter senha para poder psicografar, né? A partir das 6 horas da manhã. Quem tiver disposição, eu estaria às 4, porque senão não vai dar tempo, não. Então, gente, boa tarde a todos. Vamos agora à nossa palestra com ele. Por favor, desligue seus celulares, por favor, por gentileza. Boa tarde a todos, que Jesus, o sol interior de nossos corações, a todos nos abençoe, o farol de nossas vidas, aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Que Ele nos abençoe, nos inspire, para que nós possamos tratar hoje do tema Céu e Inferno, que é a 4ª obra do Pentateuco kardeciano. Livro dos Espíritos, a obra fundamental da doutrina espírita, o Livro dos Médiuns, que trata da mediunidade, dos médiuns, do fenômeno, das leis que regem o intercâmbio entre os dois planos da vida, que vem então sedimentar como foi produzido o Livro dos Espíritos, que tivemos nada mais, nada menos de que uma pleiade de espíritos superiores que auxiliaram Allan Kardec na codificação. Paulo de Tarso, João Evangelista, Platão, Sócrates, São Vicente de Paulo, Hahnemann e o Espírito Verdade. Só para citar alguns que está no Prolegômenos do Livro dos Espíritos. Depois nós teremos a obra O Evangelho segundo o Espiritismo, que trata da moral, das leis morais que Jesus veio nos trazer. E a obra que nós vamos dar uma pincelada é o Céu e Inferno, que este ano, no dia 1 de agosto de 2025, completou 160 anos de sua publicação.
uma obra atualíssima, como todo o Pentateuco kardeciano, é uma obra que fala de perto as nossas necessidades de todos nós, não é? Esse tema que fala o céu e o inferno. E nós vamos aqui repetir, trazer um resumo, uma pincelada, porque a obra ela é complexa, ela é vasta, está aqui nas minhas mãos, né? Aqueles que não a têm, eu indico, após a nossa exposição, dá um pulinho ali na livraria e passa a adquirir. Você não precisa, isso que é interessante, mas eu não conheço a doutrina espírita, ainda eu vou entrar nos estudos básicos. Não se preocupe, pode adquirir e iniciar a leitura do livro. Evidentemente, em alguma dúvida que estaria solucionado se você fizesse os estudos básicos da doutrina, mas não tem problema. Hoje em dia, você pode vir aqui na UMEP e falar: eu li algo ali no céu e inferno, não estou entendendo. Você vai ter uma equipe aqui para estar esclarecendo você. Você então não faltará recursos para você tirar as suas dúvidas quando falte algum fundamento da doutrina espírita. Então fica aqui minha sugestão para todos. Allan Kardec, o livro é constituído, vocês vão ver, de parte 1 e parte 2. Na parte 1, já no primeiro capítulo, que chama O Porvir e o Nada, Allan Kardec, já filosoficamente, irá tratar, e aqui eu fiz um resumo, iniciando o tema, dizendo que pensamos e agimos, é um fato. Morremos, é um fato natural, biológico. E nós desejamos o quê? Todos nós aqui almejamos o quê? A felicidade. Então, esse triplé aqui forma, em resumo, a nossa essência. Pensamos, agimos, iremos terminar o nosso ciclo, mas dentro desse processo que estamos ainda encarnados, nós desejamos o quê? Todos a felicidade. É um ponto básico de todo ser humano. Mais adiante, então, ele irá fazer as seguintes indagações: deixando a terra, para onde vamos? Ora, se morremos, e é um fato biológico natural, a pergunta natural de todo ser humano, independente de sua visão filosófica, religiosa, científica, acho que deu um probleminha aqui, ó. Deixa eu ver se eu tiro. Foi? Deixando a terra, para onde vamos? Se morremos, a pergunta é natural: para onde vamos? Independente da nossa condição, independente da nossa condição social, da nossa condição, em que cultura estamos, em que país estamos. Para onde vamos? O que seremos após a morte? Fernando está indo. Oi? O que seremos após a morte? Não é? E aqui a gente adianta. O nada acabou. Essa é uma possibilidade. Não é? Que seria o que? O materialismo. Mas também há outra possibilidade. Continuaremos, prosseguiremos, somos imortais. Mas para onde que nós vamos, sendo assim, se somos imortais? Estaremos melhor ou pior do outro lado? E a pergunta: existiremos ou não?
Esse é o ponto capital de todo ser humano. Porque, como diz o codificador, morreremos. Então, Allan Kardec inicia o céu e o inferno no capítulo 1, da parte 1, o porvir e o nada, fazendo essas indagações filosóficas. Interessante que é um processo pedagógico, educacional, continua para não deixar ele mais envergonhado do que ele já está. então é um processo educacional, pedagógico do codificador. Porque quando ele inicia o livro dos Espíritos, a primeira indagação dele, qual é? Qual é a primeira pergunta? Que é Deus? Porque sem a gente compreender a existência de Deus e os seus atributos, tudo que vem posterior a gente não teria lógica em estar refletindo. E ele vai acompanhar esse processo pedagógico também no livro dos Médiuns. Qual é o primeiro capítulo do livro dos Médiuns? Há espíritos. Ele indaga, existem os espíritos ou não? E ele vem e faz toda uma descrição, uma análise da existência dos espíritos. Porque se não há espírito, não há mediunidade. Então ele já parte do princípio da negativa até construir toda a ideia da existência do espírito, que de fato então irá desenvolver em fundamentos lógicos a mediunidade e os médiuns. Aqueles não tinham visto isso aqui, não, né? Vocês tinham visto? Já. Tá. Ok? E ele irá, no Evangelho segundo o Espiritismo, também fazer a mesma análise, quando ele começa, no capítulo 1, falar sobre as leis. Não vim destruir as leis, para sedimentar de que Jesus veio desdobrar a lei mosaica, que estava contido no Pentateuco de Moisés, e todas as profecias, todos os profetas. Jesus vem desenvolver a lei, e seguindo a mesma lógica, ele vem no céu e inferno, trazendo a questão capital, o porvir ou o nada. Porque se existe de fato nada, nós somos um aglomerado de sistemas e células especializadas em cada sistema, e que findado o ciclo biológico acabou e viramos pó, não, né? Não há o porquê ficar discutindo o céu e o inferno. E ele, dentro de uma análise filosófica, ele vai trazer para nós que nós somos imortais. Se somos imortais, nós iremos sair daqui do mundo físico para o mundo espiritual. E quais são os resultados dessa questão? Desencarnou de novo. Essa é uma setinha, pai. Quer pela setinha, então? Ah, mas eu queria desse daqui. Estou brincando, tá? E aí nós vamos ter o quê? O ponto de vista dessa questão do mundo dos somos imortais. Porque eu não estou entrando nem no tema do panteísmo, porque
Porque o panteísmo ainda era uma outra visão do que poderia acontecer conosco. O panteísmo declarava que, sim, somos imortais. Só que é como se eu pegasse esse copo de água e jogasse no mar, lá em Copacabana. O que ele vai virar? Aonde vai estar esse copo de água? Onde vai estar essa porção de água? Nós vamos saber? Para o panteísmo é isso. Você desencarna, você morre, uma essência espiritual, que é essa porção sua, sai, e você entra dentro de uma inteligência cósmica coletiva. Ou seja, é como Kardec fala na Obras Póstumas, quando ele analisa as 5 alternativas da humanidade. Nós voltamos como se fosse ao pó, ao materialismo. Porque perdemos a nossa essência, perdemos a nossa porção, perdemos a nossa individualidade. Então, do ponto de vista materialista, o importante é viver o presente, é pensar apenas em si. O importante é a minha família, o importante é o meu clã, o importante é o meu país. É o egoísmo. E há um desprezo ao progresso moral. Ora, se nada continua, se eu não vou ter responsabilidade pelos meus atos, matar ou não, cometer o suicídio ou não, praticar o aborto ou não, praticar a eutanásia ou não, praticar o homicídio ou não, ser injusto e corrupto na minha empresa que eu trabalho ou não, todas essas ações, como não tem consequência nenhuma, ser alcoólatra ou não, viver no vício ou não, não importa, eu preciso viver o presente, é assim que eu vivo, porque não tem nada mesmo depois, não estou nem aí, certo? Mas não estou categorizando que todo materialista é assim, porque tem materialista que é muito mais religioso do que alguém que está 24 horas dentro da casa espírita, ou dentro de uma igreja católica, ou dentro de uma igreja evangélica. A gente conhece pessoas que não acreditam em Deus, acreditam que tem que viver esse momento, mas que para tirar, sendo um empresário, 100, 200 mil para pagar a cirurgia de uma pessoa, faz de forma até anônima, sem ninguém saber, me ajuda. Não estamos querendo dizer que o materialista é uma pessoa ruim, não é isso. Mas o materialismo que coloca o imediatismo como a atitude natural, cria essas ações sem responsabilidade. Então Kardec vai estudar no Porvir e o Nada. É uma das consequências danosas do materialismo. Já a doutrina espírita nos traz o quê? Que visa, nós temos que viver a vida presente, mas nós temos que entender que nós temos uma vida futura, que tem uma responsabilidade nas ações que eu faço. Eu consigo olhar para o outro, eu preciso olhar para o outro, eu preciso entender que o outro faz parte do meu caminho, do meu processo. Eu preciso entender que a dor do outro é a minha dor. O dia que nós, em geral, entendermos que a dor e a dificuldade do outro é nossa, aí nós vamos ser promovidos ao mundo de regeneração. As pessoas perguntam, quando que vai ser instalado o mundo de regeneração? A gente ouve tudo, 30, 40, 100 anos, já ouvi de tudo. Eu já ouvi até que nós já estamos no mundo de regeneração. Me permita, sem qualquer questão regional e sem fazer qualquer crítica, enquanto a gente estiver atirando míssil um para o outro,
não dá para entender que nós estamos num mundo de regeneração. Mas o mundo de regeneração só será efetivado no nosso planeta o dia que o nosso olhar for para o outro também. E que a gente não ficar olhando só para o nosso umbigo. E esse exercício não é meu, é de todos nós. É de cada um de nós, na responsabilidade coletiva. E compreende a necessidade do progresso moral. E nós vamos ver aqui que a parte 2 do céu e inferno é a demonstração prática do que será nós após a nossa desencarnação. E lá não tem desculpismo, não tem protecionismo, não tem carteirinha religiosa, não tem nada disso. Lá é o nosso encontro com a nossa consciência do que fizemos, do que falamos, do que fomos dentro do nosso plano. Então nós compreendemos que a nossa atitude, o nosso modo de viver, terá consequências sim no mundo espiritual. Nós vamos falar depois a respeito disso. Então a primeira edição ocorreu no dia 1 de agosto de 1865. Depois nós vamos ter uma quarta edição, que foi a definitiva, e que ocorreu no dia 1 de setembro de 1869. Eu estou lá trazendo traços históricos e necessários para fundamentar o livro. Então nós vamos ver aqui que na Revista Espírita de julho de 1865, antes dele colocar no prelo, tudo bem aí? Antes de colocar no prelo o livro Céu e Inferno, ele dá uma nota bibliográfica no prelo para aparecer em 1º de agosto, Céu e Inferno, ele anuncia, ou seja, a justiça divina segundo o Espiritismo por Allan Kardec. E as notas bibliográficas, ele irá falar em seguida, quando estiver à venda, ele faz então a divulgação do livro. Muito bem, à venda em 1 de junho de 1869, O Céu e o Inferno, quarta edição de O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, contendo numerosos exemplos sobre a situação dos espíritos no mundo espiritual e na terra. O céu e o inferno. Ela também. É claro, você está certo, você está aí deitadinho É carinho, aí. é carinho. Eu estou indo ver. À venda, 1 de junho de 1869, ele coloca O Céu e o Inferno, quarta edição. Então você vê que ele usa a Revista Espírita para divulgar o surgimento do livro. Então, na edição de 1865 a 1869, nós vamos ter o quê? A diminuição de um capítulo. Enquanto em 1865, na parte 1 da doutrina, nós vamos ter 12 capítulos, ele irá modificar na edição definitiva para 11 capítulos, onde ele vai inserir lá no o capítulo 5, Teorias Comparadas do Inferno, Pagão e Cristão, ele irá inserir no capítulo 4 do O Inferno. Apenas essa diferença que ocorre na parte 1. Na parte 2, tem um equívoco aqui, na parte 2, exemplos, continuará 8 capítulos, porém, no capítulo 2, onde está lá Espírito Felizes, ele colocará, em vez de 16 casos, ele colocará 17 casos. E nós vamos verificar o que? Como ele faz, desdobrando as 4 partes do Livro dos Espíritos. A primeira parte do Livro dos Espíritos, que é a das leis da criação, ele irá desdobrar no livro A Gênese, que ele publicou em 1868. Na parte 2, em que ele trata do mundo espírita, do mundo espiritual, ele irá desenvolver em O Livro dos Médiuns.
Na parte 3 do livro dos Espíritos, ele vai, que é as leis morais, ele irá desenvolver no Evangelho segundo o Espiritismo. E na parte 4 do livro dos Espíritos, que está ali, ó, capítulo 1, capítulo 2, das penas e gozos terrenos, das penas e gozos futuros, ele irá desenvolver, desdobrar esse tema em o céu e o inferno. Para dar um exemplo, prestem atenção, olhem lá no capítulo 2, das penas e gozos futuros, o nada, a vida futura. Ali ele formula questões para os espíritos, sobre o tema o nada e vida futura. No capítulo 1, da parte 1, do céu e inferno, ele irá desenvolver esse tema aí, no capítulo 1, quando ele fala o nada, o porvir e o nada. Então percebe que ele irá avançar em mais desdobramentos, reflexões sobre esse tema. Por isso que é o olhar do educador, é o olhar daquele que foi o mestre, aquele que foi discípulo de Pestalozzi, aquele que sempre foi respeitado na França como o excelente educador, a ponto das suas obras serem adotadas pelo governo francês. Esse era o professor Rivail, que depois irá para a segunda fase, se tornando agora, enquanto que professor Rivail, Hippolyte Léon Denisard Rivail, era para a França o cidadão, com Allan Kardec ele continua sendo um cidadão, mas o cidadão universal. Muito bem? Então vejam que se na parte primeira nós vamos compreender a origem, estabelecendo toda a estrutura da nossa existência partindo de Deus, a causa primária de todas as coisas. Se na parte 2 ele vai desenvolver e estudar o objeto que é o Espírito, que está dentro como sendo filho deste Criador. Na parte 3 ele vai estabelecer quais são as morais que devem estabelecer o relacionamento entre nós criaturas. Nós para com nós para com o outro e principalmente nós para com Deus. E através dessas leis morais, nós vamos ver na parte 4, que de acordo com como eu estabeleço a minha vida, aqui eu vou ter as consequências, positivas ou negativas. Veja aqui o céu e o inferno. Qual é o objetivo desse livro? É estudar a causa de nossas ações e os efeitos morais que essas ações produzem, baseados-se que temos as leis morais do Criador, que são determinantes, e é um determinismo na lei divina. Só há uma lei no universo, a lei do amor, que se desdobra em outros subtemas das leis morais. Então ele colocará lá na folha de rosto, como ele faz em todos os livros. Você pega cada livro da codificação, do Pentateuco, o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, tem a folha de rosto que explica qual é o objetivo da obra. E aqui ele diz: exame, qual é o objetivo da obra, o céu e o inferno. Exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual, sobre as penalidades e recompensas futuras, sobre os anjos e demônios, sobre as penas, etc., seguido de numerosos exemplos acerca da situação real da alma durante e depois da morte. Esse é o objetivo da obra. Apenas um detalhe sobre o prefácio. Nós vamos encontrar o prefácio na primeira edição.
todas as obras do codificador têm um prefácio. Ele explica que não só o objetivo da obra, desdobrando, mas ele detalha a respeito da obra. Então, o céu e o inferno, na edição de 1865, havia um prefácio. Em 1869, não consta mais esse prefácio. Não há como se explicar o porquê disso. Não tem os pesquisadores que se aprofundaram, não encontraram uma razão, se é da editora, se foi um engano do codificador, se ele propositalmente fez a retiragem do prefácio, mas a partir de 1869 não consta. Na tradução do Manuel Quintão, da FEB, também não consta, mas na tradução agora do Evandro Noleto, lá da FEB, consta o prefácio. Eu não sei aqui deixa eu só olhar aqui quem é o... Está aqui, tradução do Evandro Noleto Bezerra. Então, nesta obra, com essa edição, a FEB trouxe de volta o prefácio que estava na edição de 1865. Mas eu tenho a edição do Guilom Ribeiro, do Manuel Quintão. Como que eu faço agora? É simples. Esse é o prefácio, só estou colocando a título para vocês. Esse prefácio é maravilhoso. Esse prefácio dá várias aulas, vários estudos. Só o prefácio, aqui é só uma parte do prefácio. Esse prefácio vocês vão encontrar na Revista Espírita de 1865, com esse título: O Céu e o Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, que está à venda por Allan Kardec. Então não se preocupe quem tem uma edição sem o prefácio. É só ir na Revista Espírita de 1865, vocês vão encontrar o prefácio da obra O Céu e o Inferno. E o prefácio vai dizer que o título desta obra indica claramente o seu objetivo. Aí diz Kardec: aí reunimos todos os elementos próprios para esclarecer o homem sobre o seu destino, que é o que ele vai tratar quando ele faz aquela indagação. Morremos, ok, para onde vamos? Se somos imortais, qual é o nosso destino? Esse é o objetivo da obra: esclarecer à luz da doutrina espírita a justiça divina e o destino de cada um de nós. Como nos nossos outros escritos sobre a doutrina espírita, diz o codificador, aí nada introduzimos que seja produto de um sistema preconcebido ou de uma concepção pessoal. Ou seja, todo o Pentateuco kardeciano não tem uma construção de um homem ou de um grupo de homens. Pode ter a coordenação para estabelecer a estrutura do livro, porque os espíritos não iam vir aqui fazer o papel que é nosso. Então tem a parte humana mais estrutural, mais pedagógica, por isso que ele foi escolhido. Para que as ideias dos espíritos, na doutrina dos espíritos, não fossem um aglomerado de informação sem um concatenamento lógico de cada informação. Não adianta capítulo 1, reencarnação, capítulo 2, mediunidade, capítulo 3, fluido vital, não teria lógica. Então precisaria de um educador para estabelecer uma lógica das matérias. Mas ele diz: tudo que está em todas as obras, e nessa, é deduzido da observação e da concordância dos fatos, da onde? Da comunicação com os espíritos. E no prefácio ele vai dizer: é o guia do viajor antes de entrar num país novo. Porque quando nós vamos pegar a parte 2, que são os exemplos das comunicações dos espíritos sobre a sua situação no mundo espiritual, nós vamos entender o que nos ocorrerá dependendo da atitude que a gente tomar. Porque são eles que vão trazer para nós, através da mediunidade, que é a ciência espírita, qual é o resultado das nossas ações. E aí então nós vamos ter realmente o guia do viajor antes de entrar num país novo. Se eu vou para a Itália, eu preciso saber, é verão, é inverno?
que eles gostam lá de comer, o que eles não gostam de comer, o que eu preciso tomar cuidado, o que eu não preciso tomar cuidado, o que eu vou pôr na minha mala, o que eu não vou pôr na minha mala, que não é importante. Então, quando eu sei o destino, eu sei quais são os acessórios que eu devo carregar na minha mala. E a pergunta então é: viajores do espírito imortal, qual é a mala que deve estar dentro de nós? Para a gente viajar para esse país. Muito bem. Então, na primeira parte, com 11 capítulos, a teoria, onde Kardec irá desenvolver a teoria da doutrina. A primeira parte desta obra, intitulada Doutrina, contém o exame comparado das diversas crenças sobre o céu e o inferno, os anjos e demônios, as penas e as recompensas futuras. A segunda parte, que é a parte prática, que é a comunicação com os espíritos, a segunda parte encerra numerosos exemplos em apoio da teoria, ou melhor, que servirão para estabelecer a teoria. Olha que belo isso. É a comunicação positiva com o mundo espiritual, que vai então nos trazer a teoria, ou seja, a construção da doutrina espírita nasce da observação do fenômeno, o resultado desse fenômeno nos traz as leis, e dessas leis então ele vai teorizar a respeito de cada tema que é vasto na doutrina espírita. Pois bem, agora nós vamos fazer uma viagem rápida a cada capítulo, é muito rápido, pode ficar tranquilo, apenas para trazer uma noção. A parte 1 da doutrina, ele vai falar do capítulo 1, o porvir e o nada, que em essência quer dizer o seguinte: dependendo como eu olho a vida, materialismo ou espiritualismo, é as atitudes que eu vou tomar. Ele vai trabalhar, por exemplo, a questão do egoísmo, como nós falamos lá. Então, aquele início que nós fizemos está aí dentro do porvir e o nada. Aí ele vai tratar sobre a questão, bom, esclarecendo que o nada não existe e que o porvir é um fato natural do nosso espírito imortal, evidenciado não, positivado na comunicação com os espíritos. A pergunta, ele vai tratar sobre um tema que todo mundo aqui deve pensar: temor da morte. Quem tem medo de morrer aqui, levanta a mão. Não, seja sincero. Olha lá, ela está sendo sincera, um monte de mentiroso tem aqui. Entendeu? Quem tem medo de morrer? Olha lá, agora todo mundo levantou a mão. Ó. Estão tudo com medo de ir para o inferno mesmo. Né? Então, quem tem medo da morte, né? Ele vai tratar sobre essa questão, quem tem medo da morte. Olha que lógica, né? Já que eu sou imortal e vou fazer o passamento, ou seja, vou migrar do mundo físico para o mundo espiritual, ele vai falar: por que as pessoas têm medo de morrer? Chico Amor Xavier, ele dizia que ele não tinha medo da morte, ele tinha medo do modus operandi da morte, que é diferente. Então, o espírita, nós vamos ver, ele não tem razão para ter medo da morte, porque a morte não existe. Ele pode ter medo sim do fator, do modus operandi da morte. Um acidente, uma doença extensa, pode ter medo do processo, do modus operandi. Mas o espírita convicto, ele não tem medo da morte, porque a morte não existe. Então, Kardec vai identificar que o temor da morte está porque as pessoas não conhecem a lei da desencarnação. O que acontece no processo da desencarnação? Os nossos irmãos, nós vamos entrar agora em alguns temas que vai envolver a teologia cristã. Então nós vamos acabar entrando em temas que são temas dos nossos irmãos católicos e evangélicos. Nós não estamos fazendo uma crítica a eles, eles têm o direito de pensar. Nós falamos hoje de manhã,
eles têm direito de pensar a forma como eles acham. Mas nós temos dentro de uma casa espírita e nós temos o direito de colocar como os espíritos nos esclareceram sobre a questão da morte. Porque o grande problema do tema de temor da morte é por não conhecer o processo da desencarnação, não compreender as leis que envolvem o desligamento do espírito do corpo físico, que o nosso querido benfeitor André Luiz irá tratar com detalhes no livro Obreiros da Vida Eterna. Vários tipos de desencarnação. O que acontece com o materialista? O que acontece com a pessoa que é viciada? O que acontece com a pessoa que tem culpa? O que acontece com a pessoa como Chico Xavier, Irmã Dulce, Francisco de Assis? O que acontece com esses espíritos quando desencarnam? Causa e efeito, o objetivo da obra. Então ele vem tratar as causas do temor da morte e por que os espíritas não temem a morte. Ele vem tratar sobre a questão do céu. E geograficamente ele vai entender a incompatibilidade da definição do céu. Porque a visão que havia, principalmente no primitismo, no cristianismo primitivo, e principalmente no início da Igreja Católica, e depois vem o protestantismo, com Lutero, é de que existe um céu aonde? Aonde? Em cima. Mentira! Geograficamente isso não existe, porque tem momento que nós estamos em cima e tem momento que nós estamos embaixo, correto? Porque o nosso planeta está em movimento, em rotação, não é isso, queridos? Então já cai dentro da questão geográfica que não tem como estabelecer da forma que se coloca que existe um céu. Nós, poeticamente, como nosso querido Jonas, que é um poeta de mão cheia, um médium da poesia, nós iremos falar o céu superior, acima no céu, é uma força de expressão, mas não tem como dizer, quando eu morrer, eu vou para o céu, vou para cima. Isso está teoricamente vencido, porque há o momento que eu estou acima e há o momento que eu vou estar embaixo. Né? Então a doutrina espírita vem esclarecer para nós o que é o céu. São as colônias superiores, os planos superiores, os planos onde há uma harmonia na sociedade espiritual que ali existe, compatível ao que Jesus falou: há muitas moradas na casa de meu Pai. Depois ele vem falar sobre a questão do inferno, e ele vai dizer, Kardec, que há uma impossibilidade material de entender o inferno, porque no cristianismo primitivo, o inferno, o local do inferno é aonde? No centro da terra. E quando aquele que vai para o inferno, vai para o fundo do nosso planeta, no subsolo do nosso planeta, ele vai ficar num fogo eterno. Não é que ele vai ser consumido, ele vai ficar a 1000 graus eternamente. Mas há uma impossibilidade material que cai por terra essa teoria, que foi criada nos concílios, foi estabelecido por interesses particulares. Há uma impossibilidade material que ninguém presta atenção. Ora, se eu sou espírito, morro, estou numa outra estrutura e vou para onde? Para o subsolo, para o inferno, como que o fogo pode me atingir se eu sou espírito? Perceberam que não fecha? Há uma impossibilidade o quê? Material. Kardec já coloca. Kardec é tão chato e detalhista que ele já coloca essa impossibilidade. Alguém parou para pensar nisso? Se eu pegar agora aqui
Quando há um acidente aéreo, como ocorreu aquele da Latam, lá em São Paulo, onde houve um incêndio, se tiver espíritos ali dentro, eles vão consumir por causa do fogo do avião? Não, porque eles estão em outra estrutura. O fogo só vai atingir o quê? O mundo físico. Então, pegando esse raciocínio, se nós, quando morremos, viramos espírito, alma, como queira dar, como que esse fogo vai ficar crepitando em nós a eternidade, se ele não vai nos atingir, porque não é compatível? Então já é uma impossibilidade material. Então o inferno, para nós, para a doutrina espírita, ele existe como o termo que nós conhecemos muito, o umbral. Existe esse local? Existe. Para a religião católica e teológica e evangélica, existe dentro do universo uma penitenciária chamada inferno. Fixo. Então Deus, vamos imaginar Deus criando o universo, e Ele cria aqui uma região e fala, aqui vai ser o inferno, onde eu vou botar meus filhos. Não é? Então, para a religião católica é essa, que é aqui na Terra. Mas o inferno dos outros planetas fica onde? Eu gostaria que eles explicassem. Aonde fica? Não é? E aí, para a doutrina espírita, nós temos as regiões aonde? Na psicosfera do nosso planeta, que nós chamamos de umbral, que são regiões temporárias. Sabe por quê? Quando esse planeta se tornar um planeta de regeneração para cima, esses espíritos não vão estar mais vagando, não estarão mais vinculados ao umbral, porque essa esfera que é um produto do nosso psiquismo doente, ou seja, quando desencarna as pessoas nos vícios, nos erros clamorosos, etc. e tal, esse psiquismo criou o umbral, e o umbral é uma região temporária. A partir do momento que as leis divinas fazer a migração, não só desses espíritos encarnados, mas a migração também dos desencarnados, porque as pessoas esquecem que a regeneração só vai ser, a limpeza espiritual do planeta só vai ser no modelo físico. Não, com cataclismas, pandemias, olha o tornado que devastou uma cidade no Paraná. 80% da cidade não existe mais. Por enquanto, 6 irmãos nossos desencarnaram. 130 estão hospitalizados, 10 em estados gravíssimos. Imagine você chegar na tua casa e não ter mais a tua casa. Imagina, além de você não ter a sua casa, você não tem mais esse ente querido que desencarnou. E ou seja, todo esse processo que ocorrerá nosso, que vai acontecer naturalmente, vai acontecer em âmbito do umbral também. Porque quando mudar o modo psíquico de vivermos com o Evangelho de Jesus, não haverá mais abertura para ter umbral. Por que vai ter umbral? Nós vamos receber visita de espíritos de outras esferas superiores. Então, para a doutrina espírita, é tudo tempo. Esses espíritos que desencarnam vão para onde? Nós sabemos que vão migrar para outros mundos, para outros planetas. É estudar o livro A Caminho da Luz de Emmanuel, que trata sobre essa questão da migração, do sistema de Capela. O que ocorreu em Capela? Seria como se fosse um modelo nosso. E aí, então, para a doutrina espírita, não há o inferno nesse sentido fixo, mas locais transitórios de recuperação.
E no capítulo 5, num dos concílios, Kardec vai falar desse concílio católico. Eles criam o quê? O purgatório, que é o nosso umbral. O purgatório da religião católica é o nosso umbral. Por quê? Para a religião católica, né, o purgatório é quem estiver lá, você pode ser resgatado. Quem estiver no inferno, não. Mas quem estiver no purgatório vai ter uma chance, pode ser resgatado. O purgatório da religião católica é o umbral da doutrina espírita, porque quem estiver no umbral será resgatado. Não é que pode ser resgatado, será resgatado, dentro da lei de misericórdia e de caridade do nosso Criador. Aí vem a questão, ele vai tratar da doutrina das penas eternas, onde nós vamos ver que não tem sentido ocorrer essa questão da doutrina eterna, porque não dá para conceber esse pensamento, não é, queridos? Não tem como conceber esse pensamento, porque se nós humanos temos as áreas penitenciárias, uma para tirar da sociedade aquela criatura que está prejudicando o meio social, mas o objetivo é recuperar. Ah, mas não recupera. Esse é um outro problema que nós não vamos entrar aqui, mas o objetivo é fazer um processo de recuperação. Esse é o objetivo dessas penitenciárias. Muito bem, se nós, seres humanos, temos a capacidade de dar a oportunidade para alguém que delinquiu em algum momento, Deus seria inferior a nós e não nos daria a oportunidade de recuperação? Como que seria isso? No final vou trazer 2 parábolas e vocês vão ver que a penalidade eterna é apenas uma visão distorcida, e principalmente ao conversar com amigos nossos, que inclusive estavam formando para padre, tenha outro objetivo. O objetivo é criar temor, o medo, né? Criar o medo nas pessoas. Muito bem, as penas, capítulo 7, as penas futuras segundo o Espiritismo, nós temos aí nesse capítulo maravilhoso, 33 códigos à luz da doutrina espírita, da doutrina dos espíritos, que nos falarão sobre as penas futuras segundo o Espiritismo. Em resumo, sofremos porque somos imperfeitos. Só há sofrimento porque há imperfeição. Quando nós nos renovamos, por isso que o Evangelho é o ponto fundamental da nossa existência, nós não iremos sofrer. O sofrimento apenas é o resultado das nossas deficiências morais. Capítulo 8, ele vai falar sobre os anjos, não é? Que nada mais são espíritos que atingiram a angelitude por mérito, por crescimento. Porque senão onde estaria a bondade de Deus? Quem não queria ser Jesus aqui? Deus cria e criou Jesus. E aí Deus cria e cria todos nós. Que pai é esse que estabelece uma diferença? Por que ele criaria anjos já direto e nós temos que carpir? Que justiça, que lógica seria deste Deus? Então a doutrina vai explicar que cada um de nós aqui um dia será anjo. Teremos as mesmas oportunidades. Ah, então Cristo iniciou, está lá caminho da luz. O processo simples e ignorante, fazendo a linha ascensional da evolução. Porque senão Deus não seria justiça. Deus seria um Deus imparcial. E concluindo, ele vai tratar sobre os demônios. Origem, a crença dos demônios, os demônios segundo a igreja e os demônios segundo o Espiritismo. Ou seja, se houvesse um poder maior que nós chamássemos de demônios, nós não teríamos uma unidade universal. O universo estaria sempre em guerra com ela mesma, porque nós teríamos Deus guerreando com os
demônios, que criariam o seu universo. E o universo nos mostra uma unidade, existe uma unidade dentro do nosso universo, existe uma harmonia perfeita no nosso universo. Então, o que nos tira a possibilidade de existir uma outra inteligência, como se fosse na mesma potência criadora de Deus, mas fazendo mal. E aí nós vamos aprender dentro da doutrina espírita que Deus não criou demônios, porque seria ilógico o Pai Supremo falar: esses vão ser bons, mas esses daqui eu quero criar para ser ruinzinho, para ficar pentelhando a cabeça dos bons. Que Deus? Isso é um Deus infantil, isso é um Deus do primitismo, esse é um Deus da época da Babilônia, da época dos persas. É inadmissível no século 21 pensar que Deus criaria filhos dele que é demônios. É o mesmo que quem aqui, ao criar, estabelecer a procriação da sua família, iria criar um filho anjinho e o outro demônio. Correto? Quantos filhos você tem, John? 2. Então faz o seguinte: um você criaria o anjo e o outro demônio. Qual você faria? Qual que seria o demônio? Demônio? Seria eu. É claro que você não ia criar. Você iria criar? Mauro, quem que você criaria? Não ia criar, né? Então, vocês são maiores que Deus? Não. Porque se falarem, tem a sala de desobsessão aqui, certo? Então, muito bem. Inadmissível, né? Na doutrina espírita, que chamam de demônios, daimon, são espíritos que foram criados igual todos simples e ignorantes, mas que transitoriamente ainda estão no caminho do mal, mas que um dia entrarão no caminho do bem e do amor. A intervenção dos demônios nas modernas manifestações, e é proibido evocar os mortos, ou seja, olha como que é o Kardec, porque na próxima, olha aqui, ó, ele vai falar dos exemplos, e aqui ele já termina o capítulo, é proibido evocar os mortos. Ele vai tratar daquela questão de Deuteronômio, no capítulo 18 de Deuteronômio, quando Moisés proíbe a comunicação com os espíritos. Se ele proíbe, em primeiro lugar, porque existe. Se ele proibiu, é porque tem que ter um motivo. E o motivo tem, porque estavam usando a mediunidade, o profetismo, para fins fúteis, fins materiais. Por isso ele proibiu. E a prova que foi por isso que ele proibiu, é porque em Números, capítulo 11, versículo 26 a 30, Meldade e Edade estão na tenda, e eles recebem, está lá, o Espírito se manifestou através de Meldade e Edade. Nome maravilhoso. E aí um dos que estavam na tenda, está lá, Números, capítulo 11, versículo 26 a 30. Está lá. Um dos que estavam na tenda e viu aquela comunicação, e está lá, ipsis lite, o Espírito manifestou-se por edade e meldade. Então esse jovem que estava, correu desesperado para a tenda de Moisés, e disse: Moisés, Moisés, estão comunicando com os mortos. E Moisés diz assim: por que tendes ciúmes por mim? Bendito que todo o povo de Israel fosse profeta. Por que que ele, nesse caso, está endossando a comunicação com os espíritos? Porque a comunicação era superior. Era uma comunicação com bens superiores do bem. Está lá. Então, na parte 2 dos exemplos, Kardec vai dizer no capítulo 1, passamento, os exemplos que vamos citar nos capítulos seguintes apresentam os espíritos nas diferentes fases de felicidade e infelicidade da vida espiritual. Mais abaixo ele diz:
Esses exemplos poderiam ser multiplicados infinitamente, porém, forçados a limitar-lhes o número, escolhemos que pudessem melhor esclarecer o mundo espiritual e seu estado, quer pela situação dos espíritos, quer pelas explicações que estejam no caso a fornecer. É claro que não vamos entrar, aqui é só para colocar. Então, no capítulo 2, Allan Kardec traz 18 mensagens de espíritos felizes. Então, quando a gente lê, a gente então começa a ver o que a gente tem que colocar dentro da mala para ser feliz. Ó, esse espírito foi feliz porque ele soube perdoar. Ele não é escravo de ninguém, de nenhuma pessoa. Ele é livre. Olha, esse espírito é feliz porque ele fez o bem, ele fez a caridade, ele não tinha vícios, ele procurou cada dia ser melhor para as pessoas, não é? Então os espíritos vêm dizer, no capítulo 3, ele vai falar sobre os espíritos em condições medianas. Quais são? 6 casos. No capítulo 4, ele vai trazer mensagem de espíritos sofredores. Por que está sofrendo no mundo espiritual? Por quê? Os espíritos em comunicação mediúnica vêm e diz. No capítulo 5, olha que coisa maravilhosa. No capítulo 5, 9 mensagens de suicídios. Os suicidas vêm dizer o que acontece com eles, o que aconteceu ao praticar essa fragilidade, que pode ser nosso a qualquer momento. Qualquer um de nós aqui pode se fragilizar em algum momento. Nunca diga em palavras crucificando ou julgando o suicida. Você não sabe o que pode acontecer na sua existência e se você vai ter suporte moral e físico para aguentar o que você vai vivenciar. Não é ser negativista, não é isso, é ser realista. Por isso que nós não podemos julgar ninguém que cometeu suicídio. Você não sabe, numa viagem de 100 quilômetros, o que pode acontecer com você no quilômetro 99. Então nós temos que ter muito bom senso. E os suicidas vêm dizer para nós o que ocorreu. Em Nova Lima, Belo Horizonte, na psicografia de domingo, psicografamos 3 mensagens de suicídio. E o quarto que estava lá, que não deu mensagem, era um vamos dizer assim, suicida, se podemos falar assim, e que estava há mais de 15 anos no mundo espiritual, e ele que veio trazer esses 3 suicidas para os familiares que estavam ali. Capítulo 6, criminosos arrependidos, 5 mensagens. Capítulo 7, espíritos endurecidos, e capítulo 5 casos. E capítulo 8, expiações terrestres, 14 mensagens. Então nós temos na parte 2 os exemplos práticos. São eles que estão lá no mundo espiritual e vem aqui. Faça isso, você será feliz. Não faça isso, porque senão você vai sofrer. Então, é vivência prática trazido pelos espíritos superiores. E a gente conclui trazendo para nós 3 raciocínios que eu vou deixar aqui para vocês pensarem. Jesus não é o Salvador? Perguntaríamos, e as comunidades anteriores a Jesus que não o conheceram? Estariam confinados nas regiões infernais, sem qualquer abertura para entendimento? E os povos que vieram antes de Jesus, que são milhares de espíritos, que não conheceram o Salvador, é verdade? Se eles não conheceram o Salvador, onde eles estão? No inferno, então.
Porque todo aquele que não conheceu o Salvador, segundo a teologia cristã, está no inferno. Então gostaríamos da explicação desses milhares de espíritos que não conheceram o Salvador. Aí já está uma questão para os nossos irmãos. A segunda questão: uma pessoa que está em depressão e em desespero, comete o suicídio, vai para o inferno sem possibilidade de recuperação? Uma pessoa que, olha, esse daqui é para pensar, hein? Uma pessoa que praticou vários crimes, se converte ao Evangelho, se transfere para o céu. E uma pessoa que viveu a vida corretamente, em 1 minuto cometeu um erro e vai para o inferno. É justo isso? É justo aquele homem, aqueles 2 homens que estavam ali do lado de Cristo na cruz? Irem para o céu e a turma lá de baixo tudo carpindo para ver se vai para o inferno no céu? Será que não faltou uma vírgula? Porque uma coisa é dizer: te digo, hoje estarás comigo no paraíso, certo? E agora, se eu colocar uma vírgula, digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso, só não diz quando. Perfeito? Então acho que faltou uma vírgula aí na tradução, porque não tem lógica, não teria lógica. O Cristo que ensinou, perdoai 70 vezes, 7 vezes. O Cristo que falou, amai-vos os vossos inimigos, né? Iria fazer uma colocação dessa? É para pensar. Então, que Deus é este que parece ser mais cruel e injusto que os homens? E eu concluo. Essas 2 parábolas, elas enterram definitivamente o inferno, na concepção teológica de um inferno eterno e de um inferno fixo. A parábola do filho pródigo, Lucas 15, 11, 32. E levantando-se foi ter com seu pai, só peguei um trecho. Estando ele ainda longe, seu pai o avistou, faltou um P ali, e cheio de compaixão, correu-lhe ao seu encontro, abraçou e o beijou. É o filho pródigo que saiu, gastou tudo que o pai deu de herança, fica na miséria moral e física, e toma uma decisão que, ele até diz, quando ele está na miséria, ele diz assim: até os porcos da fazenda do meu pai estão comendo melhor que eu. E olha, Jesus é tão educador, porque os porcos eram também um animal desprezado pelos judeus. Estão entendendo? E ele, quando toma a decisão e vai até o encontro, e o pai vendo-o, estando ele ainda longe, seu pai o avistou e, cheio de compaixão, correu-lhe ao seu encontro, abraçou e o beijou. Ou significa que cada um de nós, quando se arrepende do que se faz um movimento em que entende o erro e busca recuperação. Esse pai quem é? Da parábola? Deus, que vai até o encontro de quem errou para abraçá-lo. O outro filho ficou com inveja. Eu sempre estive com você nunca me deu uma festa igual essa, porque ele pede para os seus mordomos preparar uma festa, dar um anel para o filho, uma roupa nova para o filho, dizendo que Deus é um Pai de justiça e de misericórdia. E a parábola da ovelha perdida: qual dentre vós, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto
e vai atrás da que se perdeu até encontrá-la. E quando a encontra, a põe alegremente sobre os ombros e voltando para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque encontrei a minha ovelha que se havia perdido. Diante dessa parábola da ovelha perdida, eu pergunto: aonde está o inferno? Eterno e fixo e localizado. Porque aqui é a figura do pastor que vai buscar a ovelha perdida. E não volta, está aqui, enquanto não a encontra. Olha que profundo. Não volta enquanto a não encontra. Ou seja, é o bem procurando aonde está o erro para trazê-lo de volta ao retiro. Então nós temos aqui as duas parábolas que enterram qualquer conceito de inferno no sentido eterno, fixo, estabelecido pelas teologias cristãs, a qual nós respeitamos. E faço essa conclusão com Ezequiel 33:11. Hoje eu falei sobre, só eu não lembrava onde estava. Eu falei que estaria em Elias ou Ezequiel, né? 33:11. Lá em Ezequiel, que é um dos profetas do Antigo Testamento, diz, e Jesus cita ele: por mim mesmo juro, disse o Senhor Deus, que não quero a morte do ímpio, senão que ele se converta, que deixe o mau caminho e que viva. Existe inferno? Não existe inferno. Eu diria a todos vocês, ao receber uma mãe em Londrina, após uma palestra, quando ela se achegou, chorando em prantos, e me fez uma pergunta, dizendo assim: há 15 dias atrás, o meu filho cometeu suicídio. Eu queria que você me explicasse, se possível, em prantos, o que o Espiritismo me fala sobre um filho suicida. Porque eu fui ao líder da minha igreja, não vou citar aqui, perguntar para ele sobre essa situação. E ele me disse que o caso do meu filho é um pecado irremissível e que ele eternamente ficará sofrendo. Vocês que são mães, agora eu vou puxar para o lado aqui, vocês que são mães, receber uma resposta dessa, que temos que respeitar. E eu volto aqui, não vou repetir, respondi com essas duas parábolas. E ela entendeu. No domingo, ela estava na psicografia, não ouve a mensagem. Ao término, autografando, ela veio falar comigo, se sentiu aliviada. E dentro da lógica do amor e da justiça divina, ela compreendeu, à luz da doutrina espírita, que o filho se fragilizou em algum momento, que essa fragilidade poderia ser dela ou nossa em algum momento, mas que o amor divino, que não quer a morte do ímpio, mas que ele se converta e viva, dará a oportunidade infinita para que esse filho, quando fizer o movimento do filho pródigo, de dizer: errei, cometi o erro, Senhor, me socorre, as mãos divinas virão, através dos mensageiros abnegados, benfeitores, acolher e recolher esse coração que possa estar em algum momento, em algum local, um pouco mais triste, e recambiar ele para as colônias espirituais,
as muitas moradas na casa do meu Pai, para serem tratados, para serem cuidados, para serem colocados de forma no caminho do equilíbrio e da paz. Na doutrina espírita, Deus é justiça, mas é justiça com misericórdia. Que Jesus nos abençoe e nos ampare. Nós agradecemos a esse irmão que vem trazer essas explicações tão maravilhosas para nós. Mas é preciso que a gente também, ouvir é bom, mas a prática é necessária, né? A gente ler, estudar, porque o estudo nos leva ao que o Orlando falou. Esse grande esclarecimento do que é a morte, do que é tudo que a gente precisa saber. Agradecendo imensamente ao nosso irmão Orlando, muito obrigada, Orlando. Agradecendo a Letícia, a esposa querida que aqui está conosco, agradecendo a presença de todos aqui nessa tarde chuvosa, mas foi muito bom, né? Muito bom. Então vamos agradecer a Deus. Deus, Pai de infinito amor, Jesus, nosso modelo, nosso guia, espiritualidade amiga desta casa que nos abraça e nos envolve quando aqui chegamos. Não temos palavras, Senhor, para agradecer por esta oportunidade, depois de um tempo que esse nosso irmão ficou sem poder vir até aqui, por questões particulares. Nós agradecemos muito por tê-lo de volta junto com a sua esposa, a nossa Letícia. Agradecer a oportunidade do aprendizado de lições tão importantes em nossa vida, porque precisamos voltar à base do nosso codificador, Allan Kardec, a base do amor de Jesus em nossa vida. E por isso tudo, Senhor, é que aqui estamos, ansiosos por aprender um pouco mais, para podermos colocar em prática na nossa vida diária. Que este momento aqui de paz, de oração, possa chegar aos lugares mais tristes e sombrios, Senhor. Possa atingir os hospitais, as maternidades, todos os locais onde haja dor, as ruas. Que o teu infinito amor, Senhor Jesus, chegue a cada necessitado deste planeta e que nós possamos continuar fazendo a melhor parte que pudermos, Senhor. Obrigada por tudo, que a tua paz continue conosco e que assim seja, Senhor. Graças a Deus.